XPCM, FAMB e BBFI. O que esses três fundos imobiliários têm em comum além dos altos dividendos é o que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Então aproveite a vinheta para se inscrever no meu canal, deixar o seu like no vídeo e vamos analisar juntos esses três fundos imobiliários. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Daniel Fung e aqui nós falamos sobre economia, investimento e finanças. Se essa é a sua primeira vez por aqui, então eu peço para que você se inscreva no meu canal, também peça um like no vídeo e deixa para mim aqui nos comentários o que você acha sobre o FAMB11B, o XPCM11 e o BBF11B. Você investe neles, não investe? Gostaria de investir? Gostaria de conhecer mais? Investiu e perdeu dinheiro, que eu sei que teve gente que investiu e perdeu dinheiro nesses fundos. Então comenta aqui para mim sobre estes fundos ou sobre outros fundos imobiliários que vocês queiram falar. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise sobre esses três fundos imobiliários e nós vamos ver o que mais eles têm em comum além de altos dividendos. Nós vamos fazer uma análise a respeito da composição, nós vamos ver quem são os inquilinos, se são fundos seguros ou não para se investir e se vale a pena investir ou não, seguir investindo ou não no XPCM11, no FAMB11B e no BBF11B. Lembrando que todo o conteúdo deste vídeo está disponível na descrição do vídeo, onde você terá acesso ao meu blog, danielfung.com, e é o conteúdo que eu sempre utilizo aqui nos meus vídeos para compartilhar a tela com vocês, que é o que nós vamos fazer no vídeo de hoje também. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo sobre esses fundos imobiliários ou qualquer outra coisa que vocês queiram falar e vamos para a tela para analisar os três fundos imobiliários do vídeo de hoje. Então, estamos na apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje. Primeiro, eu preciso dar um aviso a vocês, lembrando que este vídeo não é nenhuma recomendação de compra e venda de ativos, o intuito dele é exclusivamente educacional, onde eu quero ensiná-los a analisar os fundos imobiliários que nós falaremos no vídeo de hoje. Então, refazendo a introdução do começo do vídeo, eu decidi gravar este vídeo porque, como eu disse, eu estava em alguns grupos de Telegram a respeito de finanças e investimentos e uma pessoa veio perguntar por que houve uma queda tão brusca nas últimas semanas no preço da cota do FAMB11. E eu acredito que esta pessoa não conhecia o fundo imobiliário, mas mesmo assim decidiu comprar algumas cotas e foi pega de surpresa com uma queda expressiva aí na casa chegou a cair até 40% no acumulado de alguns dias. E com certeza, se esta pessoa tivesse feito a análise que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje, ela não teria perdido tanto dinheiro como provavelmente perdeu, porque, ou pelo menos ela, na melhor das hipóteses, ela estava acompanhando as cotações do FAMB11B e talvez decidindo entrar no papel. Não cheguei a perguntar, mas é no mínimo curioso a pessoa não saber o que está por trás deste fundo imobiliário, mesmo estando comprada ou com intenção de comprá-lo. Então, sem mais delongas, vamos analisar aqui o FAMB11B. O FAMB11B recebe esse nome porque ele é o fundo imobiliário do edifício Almirante Barroso, que é um fundo do tipo tijolo, e ele é um monoativo e monoinquilino. O que isso significa? Monoativo, ele possui apenas um imóvel compondo o fundo, e monoinquilino possui apenas um único inquilino, um único CNPJ. E no caso do FAMB11B é a Caixa Econômica Federal. Então, esse edifício fica localizado na Avenida Rio Branco, número 174, no Rio de Janeiro, na capital. E ele comporta o escritório administrativo e duas agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Ele foi criado em março de 2003, então é um fundo bastante antigo. Na época, haviam pouquíssimos fundos imobiliários, então a maioria deles era monoativo, monoinquilino. E felizmente, desde 2018, isso já dificilmente algum fundo é criado com essas características, porque elas apresentam um alto grau de risco, e é o que eu estou mostrando no vídeo de hoje e também no conteúdo que está no meu blog. O link está aqui na descrição, vocês podem acessar com mais detalhes, onde explico que no dia 3/10 de 2018, ou seja, cerca de 2 anos, a Caixa Econômica Federal manifestou o interesse de não renovar o contrato de aluguel e que iria desocupar o único imóvel do fundo. Ou seja, a partir da data de saída da Caixa Econômica Federal, o fundo FAMB11B entraria, como entrou, em 100% de vacância física e financeira. Na verdade, ele vai entrar no final de novembro, porque a previsão da Caixa Econômica Federal é deixar o imóvel até 30 de novembro de 2020. Ou seja, logo que saiu este fato relevante, o preço da cota, nos primeiros 2 dias após o fato relevante, despencou de R$ 3.095 para R$ 1.644, uma queda de 35%, e vem acumulando quedas, chegou aí na casa de quase 45%.
Ocorre que no mundo dos investimentos, e nós vamos ver isso não só no caso do FAMB 11B, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, o FAMB 11B nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 15,16%, valores de dividendos aí na casa de R$ 21, R$ 22, por conta desse alto risco, ou seja, a qualquer momento que a Caixa, ou seja, há 2 anos que a Caixa já vem falando que vai sair do imóvel, agora a Caixa já bateu o martelo com uma data, então, consequentemente, ainda não se sabe o que você vai fazer com o fundo, a gestora, que é a BTG, não tem sido muito transparente nesse aspecto, e então fica uma situação bastante delicada para os cotistas, e aí a consequência é que o mercado vende as cotas, o preço despenca, e aí o dividendo nesse caso já não vale mais a pena, porque o risco é muito alto, não sabe se o fundo vai fechar, se o imóvel vai ser comprado por outro fundo mais robusto, que tenha 10, 15 imóveis, enfim, então ainda tem bastante mistério acerca disso, e é o que eu falo aqui nos riscos referente a este imóvel. É um imóvel que o fundo possui um único imóvel que está entrando com uma vacância física e financeira de 100%, ou seja, não haverá mais receita. É um prédio antigo, ou seja, o fundo foi criado em 2003, então nós estamos falando aí já de quase 20 anos, já é quase adulto o fundo, né? Porque é de 2003, então ano que vem, em março do ano que vem, fará 18 anos. E o prédio provavelmente vai precisar de retrofit, que são obras de melhorias, seja por uma questão de estrutura, de aparência, ou até mesmo por uma questão de readequação. Talvez retirar as agências bancárias, transformar em pequenos escritórios. Lembrando que este edifício está no centro do Rio de Janeiro, que já há cerca de 10 anos vem sofrendo com vacâncias. Tem que ver qual vai ser o valor do metro quadrado cobrado pela gestora para atrair novos clientes. Isso deve impactar também a distribuição de dividendos. Enfim, há um cenário muito em aberto, com pouco esclarecimento e numa data já próxima, com menos de um mês, porque, como eu disse, a Caixa Econômica Federal pretende deixar o imóvel até 30 de novembro de 2020, se até lá não houver nenhuma novidade, nenhuma eventual postergação de data. Então, tá aí, este é um primeiro risco que qualquer cotista precisa analisar nos fundos imobiliários, que é a questão dele ser monoativo, monoinquilino, que é o que acontece também com o XPCM 11, que nós vamos analisar aqui, na mesma situação do FAMB 11B. No caso, o XPCM 11 é o fundo imobiliário do XP Corporate Macaé, porque ele fica na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, e é uma cidade conhecida pela potencial exploração de petróleo. E o único inquilino deste fundo é a Petrobras, que também, já desde julho do ano passado, manifestou o desejo de, em dezembro deste ano, desocupar o imóvel. Desde então, eles vêm pagando os aluguéis mensalmente, o fundo segue distribuindo dividendos mensalmente, mas obviamente que, como nós podemos ver aqui, o fundo imobiliário caiu cerca de 50% do seu preço em questão de um ano. Em julho foi quando a Petrobras fez a comunicação que já não ia mais renovar o aluguel do imóvel em dezembro, e desde então o XPCM aí saiu de um preço de perto de R$100 e fica aí navegando entre R$50 e R$60. E como eu disse, da mesma situação do FAMB 11, no XPCM 11 também nós temos altos dividendos. Então, desde então, como eu disse, a Petrobras vem pagando mensalmente o valor do aluguel, ou seja, o fundo ainda não teve vacância física e financeira. E por conta disso, como o valor da cota caiu cerca de metade e o dividendo foi mantido, como nós podemos ver aqui no gráfico, o dividend yield anualizado dos últimos 12 meses do XPCM está na casa dos 17%, ou seja, é muita coisa. Nós estamos falando aí quase 2% ao mês, é um retorno espetacular, mas também, assim como o FAMB 11B, com todo este risco de um monoativo, monoinquilino, numa cidade que não é muito conhecida por escritórios corporativos. Então a XP ainda não deixou claro o que pretende fazer com o imóvel, se vai integralizar em outro fundo, se vai fechar o fundo, se vai vendê-lo, se vai fazer retrofit para tentar alugar para outros tipos de inquilinos. Então ainda também um futuro bastante nebuloso sobre o XPCM 11, que a Petrobras ainda não bateu o martelo sobre uma data, assim como fez a Caixa Econômica Federal no caso do FAMB 11B, mas nós sabemos que está chegando a hora também do XPCM de perder o seu inquilino. E um dado que chama bastante atenção em relação ao XPCM 11
o fato de, entre setembro de 2019 e setembro de 2020, o fundo ter ganho um incremento de 107% no número de cotistas, passou de 13.300 para 27.600, ou seja, muitas pessoas provavelmente estão, na hora de analisar o XPCM11 e o FAMB11B, olhando apenas o dividend yield e não olhando os riscos sobre este fundo imobiliário. É certo que o XPCM11 anda numa estabilidade de preço maior, não é o mesmo preço que era de antigamente, mas ele já oscila muito pouco. Aqui nós temos a queda da pandemia, e desde então ele recuperou um patamar e não saiu disso. E por último, e os riscos, né, como eu estava falando antes de passar para o último fundo imobiliário, os riscos do XPCM11, que é em relação à localidade principalmente, né, que eu vinha falando. Macaé é muito conhecida pela exploração de petróleo, nós temos pouquíssimas empresas que fazem isso, então fica muito difícil para a XP Asset Management buscar outro inquilino. Antes de passar para o próximo fundo imobiliário, que é o BBF11B, eu gostaria de dar um recado para vocês, uma estatística muito interessante, e como vocês podem ver aqui, cerca de 87% dos espectadores do canal não são inscritos no canal. Então eu peço mais uma vez que, caso você esteja gostando do conteúdo, se inscreva no canal, dá essa força para o canal crescer, para eu poder fazer mais conteúdo e trazer mais conteúdo esclarecedor a todos vocês. E agora sim, falando do BBF11B, que é o nosso último fundo imobiliário de hoje, ele é um pouco diferente do XPCM11 e do FAMB11B, porque ele não é um monoativo. O BBF11B possui 2 prédios no fundo, mas para o mesmo inquilino, no caso, o Banco do Brasil. Esses edifícios ficam localizados, um no Rio de Janeiro, que fica na Rua Barão de São Francisco, na capital, e o outro fica no Distrito Federal, Setor Bancário Sul Q1, em Brasília, que é conhecido como Sede 1, que esse edifício abriga uma das sedes administrativas do Banco do Brasil. Ou seja, não é um fundo monoativo, mas é um fundo monoinquilino. É um pouco menos arriscado que os outros 2 fundos imobiliários que nós analisamos no vídeo de hoje, mas assim como no caso dos nossos outros fundos imobiliários, o Banco do Brasil em 2016 manifestou o desejo de não renovar o contrato de aluguel do edifício do Rio de Janeiro, ou seja, ainda não tem data. O Banco do Brasil não publicou nenhuma data de saída definitiva, mas o contrato encerrou-se em 5 de outubro deste ano. E no último mês, agora no dia 30 de outubro, o BTG, que é a gestora deste fundo, emitiu um fato relevante informando que o Banco do Brasil não pagou a integralidade do valor do aluguel referente ao último mês, e há uma briga jurídica em relação a este final de contrato em relação ao imóvel do Rio de Janeiro, entre o Banco do Brasil e a BTG Pactual, que é a gestora do fundo. Então, e isso impactou a distribuição de dividendos. O BBF11B distribuiu nos últimos 12 meses 12% de dividend yield em um ano, ou seja, um dividend yield aí na casa de 1% ao mês. Mas no último mês, por conta deste calote parcial do Banco do Brasil, o fundo foi impactado em R$ 9,11 por cota, e isso afetou a distribuição de dividendos. Então, já podemos ver aí, neste caso, um desfecho um pouco menos amigável que no FAMB11B e no XPCM11. E quais são os riscos, né, para o BBF11B neste caso? Além da iminente saída do Banco do Brasil do edifício do Rio de Janeiro, o edifício de Brasília, que é o Sede 1, ele está passando por reformas, está passando por retrofit, ou seja, o BTG está gastando dinheiro neste imóvel. E o Banco do Brasil, somente esse contrato com o Banco do Brasil lá na Sede 1, finaliza em 2023. Então nós não sabemos como é que será a relação entre o Banco do Brasil e o BTG Pactual até lá. E tem um outro agravante, que no Sede 1, no edifício Sede 1, apenas 27% do imóvel está ocupado e exclusivamente para o Banco do Brasil. Ou seja, a vacância física e vacância financeira que o BBF11B provavelmente vai sofrer após a saída do Banco do Brasil é muito grande, é muito forte, e isso com certeza vai impactar a distribuição de dividendos e o valor da cota do fundo. Isso ainda não chegou, essa conta ainda não chegou para o fundo, mas deve acontecer sim nos próximos meses, como aconteceu ao exemplo do FAMB11B e do XPCM11B. E qual é a conclusão que nós chegamos em tudo isso?
Então, primeiro, não comece analisando fundos imobiliários através do dividend yield, porque quanto maior o retorno, maior o risco. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui em cima sobre o HCTR11, também que é um fundo que paga altos dividendos. O pessoal tem comprado a rodo este fundo imobiliário, mas obviamente que ele tem sim um risco muito grande por trás. Eu fiz uma análise completa, então não deixe de assistir este vídeo. Eu também fiz outras análises de outros fundos imobiliários que eu vou deixar aqui em cima também uma playlist completa para vocês assistirem, entenderem como eu analiso fundos imobiliários. É importante o dividend yield, sim, mas antes nós precisamos analisar muitos outros parâmetros, muitos outros critérios. Então eu ensino em outros vídeos como se faz isso. Então assista os vídeos que eu estou deixando aqui em cima, que serão muito úteis para vocês evitarem, principalmente quem está começando, a cometer os equívocos que alguns cotistas cometeram com esses 3 fundos imobiliários. Então, os monoativos, monoinquilinos, eles são extremamente perigosos, já são fundos que tendem a não existir daqui a alguns anos por conta deste alto risco. Então, cuide do seu dinheiro, faça um trabalho de análise. Eu levei acho que 4 ou 5 horas para analisar cada fundo imobiliário de uma forma muito rápida. Você lê os relatórios gerenciais dos últimos 12 meses, procure fatos relevantes que possam comprometer a integridade do fundo, como é o caso destes 3 fundos imobiliários que nós analisamos no vídeo de hoje, e assim você dorme tranquilo. Esta é a ideia de investir na Bolsa de Valores, seja por fundo imobiliário, seja por ações de empresas. Você buscar boas empresas, bons fundos imobiliários que te deem tranquilidade e um alto retorno. É possível encontrar, como eu disse, eu fiz vídeos já explicando como se faz isto. É assim que eu invisto, lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação, e é muito importante que você faça o mesmo para que você tenha noites tranquilas de sono, ganhe dinheiro e não se frustre, não tenha frustrações com a Bolsa de Valores. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like no vídeo, deixe um comentário também aqui embaixo para saber se este conteúdo tem servido para vocês ou não. E por este vídeo é isso. Tchau, tchau!